E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácil responde às perguntas dos nossos telespectadores com relação à andropausa. Hoje no nosso quadro Dicas de Saúde nós vamos dar continuidade ao tema que estamos desenvolvendo, que é a andropausa. E hoje nós teremos o prazer de responder algumas perguntas dos nossos telespectadores. Doutor, por que cai a taxa de hormônio? Essa é uma pergunta muito importante e interessante. Já tem estudos que mostram que a partir de 30 até 35, 40 anos já começa a ocorrer uma diminuição dos hormônios masculinos. Mas evidentemente essa diminuição de hormônios ela não provoca um sintoma clínico. Muitas vezes as pessoas nessa faixa etária elas não têm nenhum sintoma relativo a essa queda de hormônios, tá? Mas isso é um processo que a gente chama fisiológico, que é natural do organismo masculino, assim como tem nas mulheres também. E isso ocorre porque os tecidos vão envelhecendo e a atividade dos testículos, que é a principal fonte de hormônio masculino, ela vai diminuindo. Isso é um processo natural de envelhecimento, embora a gente não pode dizer que o indivíduo de 30 a 40 anos seja assim tão velho, mas já acontece essa mudança no funcionamento, no metabolismo do organismo do homem. Doutora Adilson, por favor, eu quero saber qual que é a diferença da recomposição hormonal masculina e feminina. Como nós já comentamos aqui nos quadros anteriores, tanto no organismo masculino como no feminino, ocorre essa diminuição de hormônios chamados hormônios sexuais, tá? E muitas vezes, só que o sintoma que provoca no homem e na mulher são muito diferentes, inclusive na intensidade. Nas mulheres, aquele período que se chama de menopausa, que ocorre ao redor dos 50 anos, ele costuma ser muito intenso, tem aquelas ondas de calor, depressão, aumento da pressão arterial, irritabilidade, uma série de sintomas que diminuem muito a qualidade de vida das mulheres nesse período. Nos homens acontece também essa mudança, de humor na qualidade de vida, porém ela é menos intensa. Então muitas vezes a gente recomenda que medidas de mudança de hábitos de vida podem prevenir ou até minimizar esses efeitos. Na mulher, mesmo com essas medidas, muitas vezes ela não consegue obter uma melhora dos sintomas que, como eu disse, costumam ser mais intensos. Então a gente recomenda que muito mais a reposição para as mulheres do que para os homens, não é? Porque os sintomas geralmente são muito mais intensos nas mulheres. Não quer dizer que nos homens não tenham esses sintomas e, como eu já disse, muitas vezes eles são negligenciados, as pessoas não identificam algumas alterações de humor e etc. que ocorrem nos homens como consequência da andropausa, mas a reposição acaba sendo muito mais frequente nas mulheres, Até porque a reposição no homem tem alguns outros riscos. Qual o risco da reposição hormonal masculina? Antes de responder essa pergunta, é preciso eu colocar um conceito aqui, que muitas vezes essa diminuição que ocorre nos hormônios masculinos, muitas vezes eles ainda continuam dentro de uma faixa normal e a gente não tem uma falência, como a gente fala, dos testículos, tão abrupta quanto a gente observa nos ovários das mulheres. Então essa queda é mais gradual e os sintomas, por isso, acabam sendo menos intensos nos homens. Porém, aqueles que têm muitos sintomas, é necessário fazer uma reposição, não é? Para que ele se sinta melhor e possa ter uma vida um pouco mais normal. Mas isso, infelizmente, não é isento de risco. O principal risco que ocorre na reposição com hormônio masculino para o homem é o risco de desenvolvimento do câncer de próstata, principalmente porque as células do câncer de próstata, elas são alimentadas, vamos dizer assim, pelos hormônios masculinos, que é a testosterona principalmente.
Tá? Então, além de outros malefícios para o fígado e para outras funções do homem, o risco maior da reposição hormonal para o homem com os andrógenos, né, a testosterona é o principal, é o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Então, aqueles indivíduos que têm a necessidade, por sintomas mais intensos, de reposição, precisam ter um acompanhamento muito de perto e a prevenção e os exames frequentes para a detecção precoce do câncer de próstata. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores que mandaram as suas perguntas, pedir desculpa para aqueles que a gente não pôde contemplar aqui com as respostas e espero ter esclarecido um pouco mais a respeito desse sintoma que ocorre na população masculina. Eu desejo a todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.